Olá pessoal, uma ótima noite a todos e eu vou te fazer uma pergunta. Quem manda no Brasil? Quem é o maior poder de todos no Brasil? Hoje tivemos a resposta de algo que a Constituição não prevê, de algo que a Constituição condena. Quem é o maior poder? Quem manda no Brasil? Quem é soberano acima do Legislativo e do Executivo? É uma figura chamada STF. O Pleno do STF confirmou a decisão liminar de Theuri Zavascki. E a sessão toda foi uma tentativa do STF, todos os ministros disseram isso, que não há nenhum problema, nenhuma ingerência, que o STF pode apiar alguém do poder, né, alguém que está numa casa legislativa, e que isso não é novidade, porque ora, né, o Celso de Mello falou, nós tiramos do poder juízes. Os juízes podem ser tirados pelos senhores dessa forma, mas não um parlamentar. Preste atenção, Eduardo Cunha é bandido, Eduardo Cunha reuniu uma série de crimes em torno dele, há provas, pois então que condenem e prendam Eduardo Cunha. Coloquem Cunha na cadeia, mas façam isso de maneira constitucional e legal. O STF não pode tirar o mandato, apiar alguém do poder dessa forma, ainda mais sendo esse alguém, não estou falando em personagem, pense, só no cargo, um presidente da Câmara dos Deputados. Não pode. Hoje o STF rasgou a Constituição e sabe que o fez. Tanto que, durante toda a sessão, antes mesmo disso repercutir, meu Deus do céu, nós não estamos infringindo a Constituição, estamos seguindo estritamente a lei? Não, não estão. Não estão seguindo estritamente a lei. Há duas teorias que estão sendo espalhadas na imprensa, que são duas besteiras, duas balelas, que não dá para entender como é que colunistas importantes estão defendendo isso. Vamos lá. A primeira teoria, que na verdade Theuri Zavascki, o santo Theuri, o homem que tirou as investigações de Lula das mãos de Sérgio Moro, o homem que sempre protegeu Dilma e sua trupe, o santo Theuri, resolveu barrar um golpe armado por Lewandowski e armado por Marco Aurélio, porque os dois tinham combinado de defender, segundo a teoria, que é parte da imprensa está colocando aí, os dois tinham combinado de defender a ação da rede que pedia a proibição de que Eduardo Cunha assumisse a presidência da República caso Michel Temer tivesse que se ausentar por algum motivo, ele que é o primeiro da linha sucessória, então ele não poderia assumir porque ele está investigado e acabou. Muito bem. Diante disso, a rede, ou os ministros, em conjunto, pediriam para que Eduardo Cunha também tivesse os atos anulados e isso anularia o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E então, Theuri Zavascki, preocupado com este golpe, com esta bomba armada pelo STF, Lewandowski e Marco Aurélio, resolveu levantar a sua espada de justiceiro e dizer não ao golpe. Gente, preste atenção! Preste atenção! É no mínimo burrice uma teoria dessa. Isso não existe por uma questão muito simples. Se fosse um golpe armado para anular todos os atos do presidente, do então presidente da Câmara dos Deputados, era só o STF dizer não. Era só o pleno do STF dizer, rede, vai caçar tua turma. Vai caçar tua turma. Vai, como se diz no interior, catar coquinho na descida. Pronto, acabou. Acabou a farra, era só dizer não. Era só dizer não. Então, com esse argumento estúpido, que tem muita gente que está acreditando, eles promoveram uma medida inconstitucional, passaram por cima do Poder Legislativo, massacraram, reduziram o Poder Legislativo e ficou o Legislativo aqui e o STF aqui. Assim. O que a Constituição diz? Legislativo, STF e Executivo estão em paridade. Um não pode meter o nariz no trabalho do outro dessa forma. Se não, se Eduardo Cunha resolver então, ou eu ou você, entrar com pedido de afastamento de qualquer ministro. Mas por quê? Quem sabe envolvendo o Theuri Zavascki? Porque ele descumpriu a Constituição. Então eu quero um impeachment de Theuri Zavascki, porque ele descumpriu a Constituição. Ficou lá 6 meses sentado em cima do processo de Eduardo Cunha, já poderia ter mandado plenário, o plenário já poderia ter julgado, já poderia ter condenado Eduardo Cunha, e aí sim a Câmara caçaria em 24 horas. Não tenha dúvida, porque a pressão popular seria tão pesada, que não ia ter como. Um condenado não comandaria a Câmara dos Deputados.
Você tá achando que Dilma não gostou do processo? Tem um ou outro petista dizendo, mas veja bem, não foi bom pro governo. Mentira! Dilma Rousseff hoje comemorou. Ainda disse antes tarde do que nunca, babaca, xingou Eduardo Cunha. É isso que tá acontecendo debaixo do nosso nariz. A segunda teoria, que parte da imprensa tá utilizando, eu não sei, gente, presta atenção, eu não sei se é por má fé, eu acredito até que não. Se é por desconhecimento da Constituição, é só abrir e ler a Constituição, tá, gente? Não é tão grande, é fácil. Se é uma informação plantada, porque tem tanta informação acontecendo, de repente alguém planta uma informação falsa, alguém diz, analisa dessa forma, daí o outro vai replicando, eu não sei o que está acontecendo debaixo dessa cortina escura. Mas parte da imprensa está dizendo que é o fim do foro privilegiado. Que como o Eduardo Cunha foi apiado do poder, tendo foro privilegiado, sem que tivesse sido condenado, é o fim do foro privilegiado. Da onde vocês tiraram isso? Da onde? Vamos lá. Da onde? Isso não existe, até porque teoria escreveu e os ministros referendaram e mandaram constar em ata lá no Supremo que esta decisão é individual e excepcional. Individual e excepcional, ou seja, não poderá ser aplicada para Renan Calheiros, por exemplo. Não poderá. Ou quem sabe, para outras figuras aí encrencadas na Lava Jato, Renan Calheiros segue deitado em berço esplêndido, protegido pelo governo, protegido também pelos ministros, que tanto querem fazer justiça no caso de Eduardo Cunha e que estão promovendo injustiça. Repito, Eduardo Cunha tem que ser condenado, e ser condenado, preso. Se todos aqueles crimes forem comprovados, o destino de Cunha é a cadeia. Mas para quem tá dizendo aqui que eu tô defendendo Eduardo Cunha, é uma ova, eu tô defendendo a Constituição. Porque senão, amanhã vão fazer o quê? Não, o Supremo decide em caráter excepcional que todo mundo que fizer manifestação contra o governo vai ter que ir pra cadeia. Claro, eu tô fazendo aqui um comparativo de extremos. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso. O poder judiciário não é soberano. Não é. A independência dos poderes, independência constitucional. Gente, eu conversei hoje com juristas o dia inteiro. Eu passei mais de 2 horas conversando com o doutor Hélio Bicudo, que é o homem que fez uma peça tão perfeita pedindo o impeachment de Dilma Rousseff que ninguém conseguiu barrar. Ninguém conseguiu barrar. E ele me disse, isso é um estupro. Um estupro da Constituição. É um massacre das instituições. O Poder Judiciário não pode fazer isso ou estaremos vivendo uma ditadura do Judiciário. Sim, uma ditadura, um golpe branco. O que está acontecendo, gente? Talvez a história nos mostre aí com o tempo. Mas há muita coisa debaixo desse angu. Eu não sei se alguns ministros tiveram medo, por exemplo, de defender a Constituição e de serem julgados publicamente, porque, olha, estão ali tentando salvar Eduardo Cunha, não sei. Não sei se tem ministros com essas relações tão intensas, estranhamente intensas com o governo, que possam ter se seduzido por essa teoria. Não sei por que Teori Zavascki veio com essa história hoje. E essa história de que ele veio para barrar um golpe que seria dado por Lewandowski, Marco Aurélio, é balela, é mentira e não é inteligente defender isso. Porque, repito, fosse um golpe, bastava a Teori Zavascki na sessão dizer, eu discordo. Eu discordo por isso, por aquilo, os atos do presidente da Câmara não podem ser anulados, porque passaram por uma comissão do impeachment, pelo plenário da Câmara dos Deputados, 513 deputados votaram, a maioria votou a favor do impeachment, passou pela comissão do Senado. Como é que se pode anular um ato desse, sendo que passou por todas as casas já? Esqueçam, gente, esqueçam, isso é balela. Isso é balela, é desinformação. Isso não existe. O que a gente viu hoje foi o STF, de maneira inexplicável, rasgar a Constituição brasileira, se colocar acima, e muito acima de todos os poderes. A ditadura do judiciário foi instalada. Meu medo é que isso se repita em outras ocasiões. O que a gente vê nesse momento é um momento perigoso, é um estado perigoso e perigoso demais. Não se engane,
Não se engane com essa história de que o foro privilegiado caiu, isso é besteira. Para cair tem que ter uma PEC, tem que ter um projeto que passe pelo Congresso. Besteira. Isso não existe. Ou de que havia um golpe e o Teori tentou desarmar. Isso também não existe porque o pleno do Senado é maior do que Marco Aurélio e Lewandowski. O pleno do Supremo é maior do que Marco Aurélio e Lewandowski. Era só o pleno impedir essa tentativa de golpe da rede. Muito simples, muito fácil, é tranquilo de entender. Basta olhar os fatos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Para você que não assinou meu canal, corre e assina aqui o Veja Joyce. Não se esqueça, não podemos defender uma ou outra figura, ou não podemos simplesmente passar por cima de um poder por conta de julgamentos morais. Tem que haver o julgamento judicial, tem que haver a condenação, tem que haver cadeia. E aí a cassação de mandato na casa que a Constituição manda, logo no Legislativo, na Câmara dos Deputados. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau.